Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá! Oiê! Minha parceira E do aí? Dri ao quadrado. Tudo certo? Tudo, e você? Tudo bem. Eu estava aqui explicando o porquê da gente estar fazendo essa live no dia 17 de novembro, por conta do Novembro Azul, que eu falei, que é o mês de conscientização dos tumores urogenitais masculinos. Isso. E hoje é o Dia Mundial do Câncer de Próstata. Então, interessante. Então, a gente está aproveitando esse momento, já que a gente fala de linfoma, para falar de uma condição que não é comum. Atenção, homens, fiquem tranquilos. Essa é uma condição incomum, mas é importante a gente falar. Por isso que a gente está vindo aqui falar no Novembro Azul de linfoma de testículo. Isso aí. Eu acho super importante a gente falar, às vezes, das doenças raras, né? Porque, como todo linfoma e todo câncer, o linfoma de testículo também quanto antes a gente diagnosticar, né? Quanto melhor a resposta que a gente vai ter ao tratamento, né, Dri? Com certeza. E como é uma doença rara e é um tabu, né? Falar de doença genital masculina, né? É tão difícil. Então, é um tabu muito grande, né? A gente falar sobre testículo, sobre próstata, pênis. Então, é muito importante a gente conscientizar, né, a população de que existe o linfoma de testículo e que ele precisa ser diagnosticado o quanto antes e tratado o quanto antes para ter excelentes respostas, né? E o importante que você estava falando, dessa coisa do tabu, é justamente por isso que o Novembro Azul ele foi, na realidade, colocado como uma data para não só lembrar dos tumores, mas também conscientizar que justamente os tumores genitais masculinos, tumores oncológicos, né, os tumores malignos, eles não são comuns, né? Por exemplo, eu faço oncologia também, as pessoas sabem que eu faço oncologia, e desde que eu me lembro da primeira vez que eu vi um paciente com tumor de pênis, por exemplo, que é uma coisa muito rara, foi uma única vez, e assim mesmo o paciente tinha uma doença tão avançada que teve que fazer uma amputação do pênis. Você imagina, não é uma coisa de uma questão, digamos, de tabu, é para lembrar que, eventualmente, se a pessoa tem alguma condição cutânea ou alguma condição, na realidade, que observa que está fora do normal, tem que procurar um médico, independente da localização, não é? E a questão da próstata, justamente, é porque sempre se pensou que o câncer de próstata fosse uma condição relacionada ao homem idoso. E hoje, lembrando que você, depois de as diretrizes mundiais, dependendo do país, orienta a partir dos 40 anos, você fazer uma avaliação urológica anual, com ou sem toque retal, com ou sem ultrassom, mas fazer uma orientação, porque a partir dessa data aumenta o risco de câncer de próstata. E os outros tumores, bexiga, pênis, que são, né, bexiga, pênis, testículo e próstata, que no homem são os que provavelmente são os mais frequentes, também são apesar de raros, diagnosticados quanto antes, mais rápido você vai poder lidar com a situação, né? Isso aí. E aí, uma coisa que eu queria, assim, só para a gente falar um pouquinho a respeito do câncer de testículo, só 1% dos cânceres de testículo são linfomas de testículo, né? E 85% são linfomas não Hodgkin difusos de grandes células B, que é um tipo específico, né, de linfoma. E aí a gente tem uma diferenciação que é importante, que é a gente pensar assim, tem o tumor, né, o linfoma que nasceu no testículo, e tem o linfoma que disseminou para o testículo, que são coisas diferentes, né?
e que exigem tratamentos diferentes. Uhum. E aí o que eu acho que é importante a gente dizer também, assim, quais são os sintomas mais comuns, né, dos linfomas de testículo. E aí, Dri, quais são esses sintomas? Então, é importante lembrar o seguinte, como você falou, como mais frequentemente são linfomas de alto grau, né, os linfomas células B de alto grau, esses linfomas também podem dar desde sintomas muito frustros, né, que é o aumento do volume do testículo, né, isso pode acontecer, e muitas vezes sem nenhuma sintomatologia dolorosa, né, porque a pessoa pensa, bom, eu tenho um tumor no testículo, vou ter dor. Não necessariamente. O mais comum, na verdade, nem é isso, né? O mais comum é só o aumento do volume sozinho, né? Isso. Aí você tem um aumento do testículo, do volume do testículo, mas você também tem, eventualmente, os sintomas que a gente já sabe que estão relacionados ao linfoma. Febre, sudorese noturna, perda ponderal, ou seja, perda de peso, que não está relacionada a nenhuma dieta, nem diarreia, nem etc. Então, na realidade, são muitos os sintomas relacionados aos outros linfomas agressivos. Né? Dificilmente, eu especificamente, nunca vi um linfoma de baixo grau. Sempre foram linfomas de alto grau. Sempre linfomas mais agressivos, né? Mas que, se forem diagnosticados precocemente, tem grande chance de cura, né? E eu acho importante isso, e a Márcia, que está aqui assistindo a live, falou que mandou essa live, né, o aviso da live para vários homens e que eles nem responderam. Que perigo isso. A gente vive mesmo um tabu, né? Imagina você ter a gente fala muito de câncer de mama, né? E de como que o tratamento é muito mutilador, né? E tirar uma mama, e às vezes tem que fazer uma mastectomia radical e bilateral, a depender, né? Das características daquele tumor. E os linfomas de testículo, né? Os cânceres de testículo em geral, mas os linfomas de testículo tem essa característica também, né? Existe todo um tabu em cima de como assim, vou ter que tirar um testículo, e aí, vou deixar de ser homem porque eu tirei o testículo, né? E se eu tiver que tirar os 2 testículos? Porque o tratamento principal, né, dos linfomas de testículo é a retirada cirúrgica, o que a gente chama de orquiectomia, né? Então, é a retirada daquele testículo, e depois a gente pode fazer quimioterapia, radioterapia, até radioterapia contralateral, né? Então, você tira um testículo que está acometido e irradia o outro para evitar que ele seja acometido. Mas é muito importante a gente tirar esse tabu, né? Isso aí é um tabu, assim, enorme. Então, os homens precisam começar a falar da sua saúde genital muito mais do que eles falam hoje, né? E sem pudor, assim, porque eles acabam chegando em estadios muito avançados, né? E uma das coisas isso é a coisa mais importante que você está falando. Primeira coisa, se a gente for imaginar que o paciente, aí vamos fazer um adendo. O linfoma de testículo, ele pode ocorrer em qualquer idade, certo? Pode ter pacientes muito idosos. Eu recentemente fiz um diagnóstico de um paciente que é médico, um senhor de 89 anos, com um linfoma agressivo, com alta proliferação, com indicação de tratamento. Ele fez o tratamento, foi muito bem, sem intercorrências. Hoje a gente tem condições de tratar esses doentes, mesmo idosos. No entanto, você faz um diagnóstico, eventualmente, de um paciente. Nesse caso, não tem problema, mesmo que ele fosse bilateral, da gente tirar os 2 testículos. No caso dele, era só um testículo, porque é um paciente que já não está mais na fase reprodutiva, certo? Até aí, tudo bem. Mas aí você tem um paciente, por exemplo, de 30 anos, que não é pai, que é casado recentemente, que faz um diagnóstico desse, o que a gente vai fazer? Se ele vier precocemente, e se a gente precisar fazer quimioterapia e radioterapia, hoje a gente tem condições de fazer a cirurgia, colocar uma prótese, porque assim você tem a sensação de ter... igual a mama, né? Exatamente. Coloca uma prótese e, eventualmente, se eu precisar fazer quimioterapia e radioterapia, que pode levar esse paciente, esse indivíduo jovem com essa doença a ficar estéril, você coleta, tem banco de esperma, tem condições, inclusive para homens, até mais fácil a questão
da coleta e a reservatório da amostra de material do esperma, porque assim também, isso é uma condição que às vezes a gente vê pacientes com dificuldade de conversar sobre isso, mas não, isso tem que ser dito. Tem que se conversar sobre a questão não só da fertilidade, mas como também da potência, que hoje esse tipo de procedimento não vai interferir com a potência do paciente, né? Não, e quando há uma necessidade de ser bilateral, né, a gente também tem que conversar sobre reposição hormonal, porque existe toda a perda, né, de libido e de outras questões aí que a testosterona traz. Então é bem importante. A Márcia falou assim, é uma questão muito cultural, né? É uma questão muito cultural que a gente tem mesmo, e que é uma coisa assim de que o homem, desde pequeno, ele é ensinado a não, que, né, a saúde ele não precisa se cuidar porque que é homem, não fica doente, não tem problema. Imagina ter um problema no testículo, né? Ou no pênis, ou na próstata. E aí é isso, assim, qualquer coisa que mexa no genital masculino, vai gerar impotência. Então, não, né? A gente mexer no testículo não tem nada a ver com impotência, com a funcionalidade do pênis, né? Sim, testículo... sim. Inclusive, se a gente for imaginar, as doenças que podem levar à impotência são aquelas, no caso a próstata, em que você precisa aí fazer, entre aspas, ou uma orquiectomia, que é a retirada do testículo cirúrgica, isso, às vezes a gente faz isso, ou um bloqueio hormonal para diminuir a produção da testosterona. Isso acontece nos tumores que são hormônio dependentes, são os tumores de próstata, não é o caso do tumor de testículo. Porque o tumor de testículo a gente tem principalmente os linfomas e os tumores germinativos. Mesmo os tumores germinativos, você tem condição de tratar esse paciente ficar curado até mesmo em fases mais avançadas, e ele não vai causar impotência. E mesmo que a impotência ela se instale, muitas vezes até de uma questão psíquica, você tem tratamento para isso, né? O hormônio para tratar isso, que aí, no caso, é a testosterona, ou a mesma orientação do urologista, por isso que o tratamento multidisciplinar é importante, ele vai poder ser feito e o doente vai voltar a ter sua potência normal. A Márcia está falando que um amigo teve uma suspeita e quase pirou. Vejam bem, é a mesma coisa que você tem uma pessoa jovem, isso acabei de atender uma paciente de 39 anos que teve um câncer de mama aos 32, e a paciente está bem, foi tratada, colocou prótese, está recuperada, vida normal. Então, a questão é, façam o diagnóstico, procurem um médico, não deixem passar muito tempo. A pior coisa que pode para qualquer tratamento de câncer é a doença avançada, em que você perde a chance, eventualmente, de ter aquela cura naquele momento. E não pense que é incomum. Às vezes você vai ver, eu me lembro de já ver doente com doença avançada. No caso do linfoma, é diferente de um tumor germinativo, por exemplo, que o linfoma vai dar mais sintomas mais rápido. A evolução vai ser, eventualmente, de tamanha que ele vai ter muita perda de peso, vai ter sudorese, vai ter a massa do testículo grande, e isso, às vezes, por si só, já é o suficiente para procurar um médico. Mas os tumores germinativos, não. Eles podem ficar, muitas vezes, evoluindo lentamente. A gente vê, às vezes, pacientes eu me lembro no serviço público, a gente vê um doente que tem 1 ano e meio de história. Né? O que é importante é que a gente tem que entender que existe uma questão que, quando a gente deixa o tumor, né, o linfoma de testículo avançar e aí não faz o diagnóstico precoce, a gente pode ter infiltração do sistema nervoso central. Ótima lembrança. Então, isso é o mais grave, né? Então, existe uma relação muito importante entre linfomas que acometem o testículo e infiltração do sistema nervoso central. E aí a infiltração do sistema nervoso central é muito mais grave, né? Quando a gente tem o linfoma de testículo que infiltra o sistema nervoso central, isso é muito mais grave. Então a gente tem que fazer diagnóstico precoce. Eu sempre bato nessa tecla, né? Diagnóstico precoce, a coisa mais importante é isso. Então, mas essa pergunta, essa é uma questão importante. Por quê? Vamos explicar aqui por que
que os linfomas, como os linfomas de testículo, aumentam a chance de doença no sistema nervoso central. O testículo ele funciona mais ou menos que nem... por ser um órgão reprodutor, né? Então, que tem um espermatozoide lá dentro, e a ideia é a gente guardar aquele espermatozoide de tudo que pode afetá-lo. Então, é como se tivesse uma barreira ali, e aí aquilo vira um santuário de células, né, Dri? Então, eu posso ficar guardando aquelas células ali, e que depois elas acabam se desenvolvendo porque elas não foram afetadas pelo tratamento, né? Uhum. E a gente pode ter a massa de um lado e o envolvimento contralateral. Então, isso também... E ficar guardado ali. Se a gente não percebe, né, não prestar atenção, eu corro o risco de ter só a massa de um lado, mas ter alguma célula guardada ali no outro testículo. E que mesmo com o tratamento sistêmico, às vezes ele continua guardado ali, porque aquilo ali é um santuário para aquelas células. Então, por isso que, inclusive, quando a gente vai tratar linfomas agressivos, alguns deles a gente precisa fazer aquilo que a gente chama de profilaxia do sistema nervoso central, justamente porque aumenta o risco de fazer a doença no sistema nervoso central. A gente não vai falar sobre algumas questões, por exemplo, hoje em dia existe um questionamento sobre esse profilaxia, se ela realmente é eficaz. Mas isso não é a questão. A questão aqui é para a gente colocar como é uma doença rara e é uma doença que pode levar o paciente a ficar curado e que a gente tem várias questões a ser colocadas. O diagnóstico preciso, a avaliação do sistema nervoso central pelo risco de infiltração já no diagnóstico, avaliar se tem doença em outro sítio. Às vezes, como a Adriana falou, ou tem doença que infiltra o testículo ou a doença do testículo e tem outros sítios acometidos. Então, a gente vai fazer o estadiamento igual ao de um linfoma comum. Vai fazer tomografias, eventualmente vai fazer um PET-CT, vai fazer avaliação do sistema nervoso central com ressonância. Às vezes, a gente vai precisar coletar um pouco do líquor, que é o líquido espinhal, da medula espinhal, para fazer diagnóstico se o paciente tem ou não infiltração. E aí a gente faz a programação, porque também existem outros tipos de linfoma, que além do mais comum, que é o difuso de grandes células, de células B, mas você pode ter um linfoma de Burkitt, que aí já é um outro tipo de linfoma, que a gente trata como uma leucemia aguda, que é mais comum nas crianças, enfim. E que no testículo é mais comum em quem é portador do vírus HIV, né? Isso é também muito importante. Também que a gente sabe que os linfomas de testículo têm uma associação com alguns vírus, né? Então, EBV, CMV, então citomegalovírus, Epstein-Barr, HIV. Então, essas outras modalidades de tumores mais agressivos, que nem a Adri falou, Burkitt, por exemplo, quando estão associados, né, no testículo, estão muito associados aos pacientes com o vírus do HIV, né? A síndrome da imunodeficiência humana. Então, é bem importante a gente também. Não é assim, eu tive CMV, eu vou ter tumor de testículo. Não é isso, né? Vou ter linfoma de testículo. Não é isso. Mas a gente sabe que existe uma associação dessas infecções virais e o aparecimento de linfoma de testículo. Então, é bem importante a gente ficar esperto nisso. E aí, é isso que a Adri falou, né? Não existe um tipo só de linfoma e existe o acometimento do testículo por um linfoma sistêmico, né? Ou primário de testículo. E aí a gente vai... O tratamento, no fim das contas, é bem parecido, né, Adri? Porque a gente vai acabar fazendo um tratamento sistêmico, mas... A única coisa é que, eventualmente, a gente vai precisar, como você falou, irradiar a bolsa escrotal do doente, do testículo acometido. Às vezes, você tem que irradiar o testículo contralateral. Aí é importante a gente saber a idade do paciente, se está em fase reprodutiva, se a gente vai reservar esperma justamente porque ele é um paciente com potencial de virar pai e ele vai poder, independente de ter irradiado o testículo. Agora, se ele irradia e não colhe o esperma, muitas vezes ele pode ter a perda da sua fertilidade. Isso é muito importante na hora da conversa. Por isso que isso é um diagnóstico complexo, não só pelo fato de ser um linfoma numa área que, para o homem,
vai ter um impacto muito grande, muitas vezes psicológico, né? Dependendo, claro, estou falando da idade do paciente. Se ele é muito jovem, às vezes não tem, mas você vai comprometer o crescimento, o desenvolvimento desse paciente jovem, ou às vezes se ele é um adolescente, você vai ter uma série de problemas justamente por causa de fertilidade, ou se ele é um idoso, é uma outra questão. A maior questão, eventualmente, não é nem a fertilidade, mas é a falta do testículo. E tem a história da prótese. Então, são várias questões que vão ser necessárias serem conversadas com o paciente no momento em que está sendo feito o diagnóstico. Mas, como a gente falou, é um diagnóstico incomum, não é uma doença comum, é uma doença rara, é uma doença que, dependendo, como a Adri falou já, é uma doença mais comum sendo um difuso de grandes células B, então você vai tratar como tal, eventualmente vai precisar da radioterapia, eventualmente vai precisar tratar o sistema nervoso central. Então, isso tudo mostra a importância de um bom diagnóstico precoce, e não deixar, pelo fato de ser no testículo, perder tempo de procurar um médico. Multidisciplinar, né? É um Totalmente. tratamento que envolve, não é só o hematologista, né? Tem o urologista envolvido, existe muitas vezes avaliação psicológica, avaliação de coleta de esperma para aguardar. Então, é um tratamento, como a gente sempre fala para outros tumores e tal, que é um tratamento multidisciplinar, e isso é muito importante que a gente faça assim, né? Claro. E eu acho que essa campanha, né, do Novembro Azul, que começou com o câncer de próstata e depois, né, acabou virando da saúde genital masculina, é super importante a gente trazer também as doenças que são raras para trazer, né, luz para esses diagnósticos, e que para a pessoa que tem alguma coisa, que fique atenta a eles, né? Exatamente. Se você for imaginar... Pode falar. Não, pode falar. Então, justamente pelo fato de ser uma doença rara, não quer dizer que é uma doença que não se conhece, ou que a gente não tem. E é uma doença que muitas vezes vai passar pelo urologista, porque é um local em que, até você fazer o diagnóstico, que precisa de uma boa patologia, você não sabe o que é. Pode ser um tumor germinativo, pode ser, muitas vezes, confundindo com varicocele, com hidrocele. Isso tudo, quem vai fazer realmente uma avaliação inicial é o urologista, mas depois ele vai fazer a cirurgia, vai para o patologista, saindo do diagnóstico de linfoma, ele vai para o oncohematologista fazer o tratamento adequado, que aí você passa pelo estadiamento, todos os exames que vão ser feitos para você definir qual é o sítio, qual é o estadiamento, qual é a programação terapêutica. Isso tudo envolve todo esse processo que é muitas vezes demorado, né? Então, de novo. E aí, para fazer o diagnóstico, já é complicado, né, Adri? Porque já é a retirada do testículo para fazer o diagnóstico. A gente raramente faz, né, a gente evita a todo custo fazer biópsias de testículo, né? Por causa da disseminação que pode acontecer do tumor para outras áreas, a hora que a gente funciona ali. Então, a gente não sabe o que é que tem ali, né? Então, quando tem uma massa testicular, o importante é procurar um urologista. Aí provavelmente ele vai solicitar um ultrassom para entender se aquilo é líquido, é massa, o que é. E aí, sendo uma massa, o jeito de fazer diagnóstico é já retirar o testículo e mandar para a patologia para fazer a análise completa. Então, a gente não deve fazer biópsias, né, punções ali do testículo, porque a gente pode disseminar exatamente. Que seja ali. Então, é importante ter esse acompanhamento. E aí, homens, né, é engraçado que a mulher, né, tem acompanhamento, vai ao ginecologista uma vez por ano e tal. E os homens não têm isso, né? O homem não tem um médico que cuida dele desde sempre, né? A mulher vai no ginecologista desde sempre. O homem deixa para ir no urologista, às vezes depois dos 50, né? Não, isso você está falando que é importante, né? A mulher, quando menstrua, muitas vezes, a própria mãe já leva a menina eu me lembro que foi a primeira vez que eu fui ao ginecologista, eu tinha menstruado com 13 para 14 anos, já não me lembro mais. E eu achei horrorosa a consulta da ginecologia, mas é um momento que você vai precisar. Já, como você está falando, até mesmo a questão de acompanhar com o urologista, você pensar, você vê os homens falando, eu não vou fazer toque retal, eu não vou fazer ultrassom de próstata, eu não vou fazer... Não
eventualmente, quando você vai fazer o diagnóstico, a doença avançada aí complica bastante, né? Não, e aí a questão, eu acho que é maior, é assim, o homem, ele vai no urologista se ele tem uma suspeita de alguma coisa. Ele vai lá para o câncer de próstata. Então, ele só precisa ir depois dos 50 anos, né? Antes disso, ele não vai ter câncer de próstata, então ele não precisa do urologista. E aí tem um monte de outras questões que o urologista pode resolver, né? Então, acho que é importante a gente desmistificar tudo isso, né? Que nem a Márcia falou aí, é um tabu cultural enorme, né? Que a gente precisa derrubar a todo custo. E que a gente faz o nosso papel, né? De tentar derrubar sempre, mas e que a gente vê cada vez mais, né? A gente continua vendo no consultório homens que têm dificuldade de chegar com suas queixas e de dizer o que estão sentindo, enfim. Então, eu acho que o Novembro Azul é super importante. A gente realmente tem que abrir o Novembro Azul para entender que não é só câncer de próstata, né? É saúde do homem como um todo. Isso, a ideia é essa, que a gente possa falar sobre a saúde masculina nesse sentido e, eventualmente, conscientizar para os tumores, obviamente, porque a gente sabe que isso tem uma importância muito grande. Por isso que é um mês inteiro, um mês de novembro, né? Isso aí. É isso aí, Dri. Alguém tem perguntas? Vamos ver se tem pergunta aqui. Acho que não. Um amigo teve suspeita, ela falou. Perguntou se não causa impotência. É claro que a questão da impotência, de novo, só para lembrar, ela pode ocorrer, mas se você conversar, orientar, encaminhar para o urologista acompanhar, eventualmente fazer reposição hormonal, ele vai poder ter uma vida sexual normal, sem problema. Não é potência, né, Adri? Acho que é uma questão de libido também. A hora que você tira os 2 testículos, né? A alteração hormonal é muito mais libido, né? Do que impotência. Eu acho que também a questão psicológica, né? Ai, mexi aqui, tirei, né? Eu acho que também a gente também tem isso na mulher mental. Então a gente, né? Eu acho que é muito parecido isso, assim. Sabe que é uma coisa curiosa que você falou? Não é só a mama, não. Isso, inclusive, é um tabu da relação, né? Tem mulheres que fazem cirurgia, sei lá, faz uma esterectomia, por exemplo, por um mioma, ou eventualmente tem que fazer uma panesterectomia, tirar a trompa, ovário, ela também se sente mutilada, entre aspas. Com certeza. Né? Isso, inclusive, na relação com o próprio companheiro, isso pode gerar também uma questão, né, de relação. Eu me lembro que eu tive uma paciente que ela precisou fazer uma cirurgia e o marido dela não queria mais ter relação com ela, porque ela tinha feito uma cirurgia mutiladora, ela já não tinha mais... Então, isso tudo, de novo, voltando à questão do desconhecido, né? E se o homem pensa isso da mulher, imagina que ele não pensa dele, né? Isso, exatamente. Agora, aqui, ó, a Márcia perguntou, né? Tem fatores que causam e tem como prevenir? Então, como a gente falou, assim, as infecções virais podem, né? Tem algumas infecções virais que estão relacionadas, como outros linfomas, a exposição, né? A quimioterapia, a radioterapia e a outras derivados de benzeno e tal podem aumentar a incidência, mas é uma doença rara de qualquer jeito. E a prevenção, na verdade, é diagnóstico precoce, é você se conhecer, você saber, né, como é o seu testículo e se ele mudou de formato, e se ele está mais pesado, se você está sentindo dor, se você está sentindo que ele aumentou de volume. E isso é a prevenção. Ter como prevenir mesmo, não tem, né? Deixa eu aproveitar. O útero, né, Dri, que tem vacina hoje, que tem outras coisas que a gente pode fazer, né? Você estava falando sobre o benzeno, deixa eu aproveitar 2 situações interessantes. A primeira é em relação à radiação. A gente sabe, por exemplo, que técnico de radioterapia, técnico de raio-x, pessoal que trabalha na medicina nuclear, a gente sabe, obviamente, que se a gente tem uma exposição a esses agentes, você aumenta o risco não só de tumores do testículo, mas eventualmente outras doenças. E para isso você tem a radioproteção, você tem dosímetro. Isso por si só já é uma prevenção. Você está lá, do ponto de vista da prevenção laboral, né? Você tem o médico do trabalho, você tem esqueci agora o nome, mas que faz a parte da dosimetria. Isso. Da radiação, isso tudo você tem. Então, isso tem os protetores de chumbo, né?
protetor para tireoide, protetor protetor para de chumbo que vai até o testículo, justamente porque tem técnicos. até o joelho, né? E tem a questão do benzeno que você falou, que é muito importante. Por quê? Porque o benzeno é um dos poucos derivados de petróleo que a gente sabe que tem uma relação com linfoma, certo? E eu fiz um post, vocês depois que estão assistindo vão lá assistir o meu post falando sobre a proteção da emissão de benzeno que faz na hora que a gente está abastecendo o nosso carro. Existe hoje técnicas de bombas para que você abasteça o seu carro, não saia o vapor, ou o vapor volte para dentro da bomba, que não tem aquele vapor de benzeno que sai da gasolina e que possa contaminar não só o ambiente, mas também causar algum problema para o frentista. Lembrando que no Brasil a gente tem frentista, nos outros países não tem frentista. A maioria das pessoas que abastece o carro é a própria pessoa. Então tem que ter uma proteção. E aqui no Brasil a gente tem um frentista que trabalha sem proteção nenhuma, né, dele? Teoricamente, você sabe que o frentista tinha que usar luva, né? Não, tinha que usar luva. O EPI do frentista é luva, máscara com filtro, né? Que nem a que o pessoal de quimioterapia usa e tal, que aplica a quimioterapia, que manipula, né? E óculos. E quantas vezes você já viu a pessoa dizer assim, não, você tem a bomba tem um automático, por quê? Porque a bomba do automático, ela corta o vapor. No que ela corta o vapor, não sai aquele vapor. Então, já é uma proteção para você e uma proteção para o frentista. Muito bem. Aí o cara fala assim, não, enche até a boca. E aí ele vai fazendo assim, ele passa da fase de segurança para que aquele vapor... Então, não pode. Então, na realidade, são essas as prevenções. A Márcia falou, nenhum frentista usa EPI. Sabe que eu vi uma vez, quando eu fui para Bahia, numa cidade chamada Lençóis, que é na Chapada Diamantina, um frentista de EPI. Foi a única vez que eu vi na minha vida. Nunca mais. E você sabe que lá no INCA, eu participei de um projeto... A gente mudou de assunto, né? Não, mas a gente está falando de proteção e de diagnóstico precoce, né? Já que a gente está falando de diagnóstico precoce, falando de linfoma, eu participei de um estudo no INCA em que a ideia era justamente tentar identificar fatores de exposição do trabalho que pudessem levar a desenvolvimento de doenças linfoproliferativas. E uma delas era com os frentistas. Você acredita que o cabelo, eles faziam análise do cabelo, de outras coisas, mas cabelo, roupa, mas o cabelo dos parentes do frentistas tinham benzeno. É lógico, porque isso carrega para todo lado, é um vapor, né? É um vapor que a gente não vê, a gente sente o cheiro. Ou seja, então assim, se a pessoa pergunta para você, mas como que eu tenho linfoma? Qual é a causa? Você vai dizer, eu não sei. Mas tem algumas coisas que a gente faz e que poderia ter uma proteção maior e que não tem, né? E não é só o frentista. É o cara que trabalha com tinta, é o thinner, os solventes. Quando a gente fala solventes... As pessoas que trabalham nas refinarias de petróleo, todas essas estão expostas, né? Trabalham com plástico, com borracha, todas essas estão expostas. Uma coisa que eu acho que é importante da gente dizer é que, assim, como o linfoma de testículo é uma doença rara, a gente não tem muita informação, né? Não de tratamento, nada disso, né? Mas a gente não tem muita informação a respeito realmente de causas e prevenções e tal. Então, a gente tem essas coisas que a gente sabe que aumentam a incidência do linfoma no geral, e que aumentam a incidência do linfoma de testículo, realmente são essas, principalmente radiação, né? E os vírus. Esses daí são os que mais aumentam, e aí a prevenção é realmente estar de olho, saber, conhecer o seu corpo, né? E a gente fala, é engraçado, né? Porque a mulher é assim, conhece seu corpo, a gente fala disso o tempo inteiro, mas o homem, né? Tá tudo ali, tá tudo fácil de ver, né? Não é que nem você fazer um ultrassom para ver o ovário, se tem alguma coisa, né? O seu endométrio, se tem alguma coisa. Não, tá tudo ali fácil. Então, fica de olho, vê mesmo, né? E assim, e para as mulheres que estão aqui assistindo, né? Os seus parceiros também, ajudem eles a identificar qualquer problema e para a gente fazer um diagnóstico precoce. Acho que isso é
a mensagem mais importante dessa live aqui é Eu queria aproveitar, então, que a minha amiga, a doutora Leila John, que entrou aí, que é lá de Floripa, e em homenagem a ela, que é pneumo, e a gente bate isso de frente, que se a gente tivesse que identificar um único fator protetor, seria a cessação do tabagismo. Porque o tabaco, ele está envolvido em inúmeros tumores, não é só do pulmão, é da boca, é do esôfago, do estômago, da mama, da bexiga, todos eles estão. Então, assim, é considerado a cessação do tabaco como a coisa mais importante em termos de prevenção. Isso aí, ótimo. Acho que é isso, né, Dri? Isso. Olha, obrigada pela presença de todos. Obrigada. Diagnóstico precoce, se procurem seus médicos, não deixem a pandemia ou o que for atrasar um diagnóstico que possa levar você à cura, certo? Isso. Beleza, Dri, boa noite e até a próxima. Tchau, gente. Beijo para todos. Boa noite.